Conquistar a tua aprovação na ETEC este ano vai ser mais difícil do que nos anos anteriores. E justamente para ajudar você, hoje eu vim te explicar o porquê disso e, ainda mais importante, te contar como é que você pode driblar essa situação. Então, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Aproveita e já me conta aqui embaixo nos comentários em qual série você está e aí para qual modalidade você vai prestar o vestibulinho. Por exemplo, se você é do 9º ano e quer prestar o vestibulinho para o ensino médio ou para o médio concurso técnico, ou então se você é alguém do ensino médio e quer prestar o vestibulinho para curso técnico, ou até mesmo se você terminou seus estudos e quer prestar o vestibulinho para o curso técnico, ok? E por que é tão importante que você me conte isso? Porque assim eu consigo trazer cada vez mais conteúdos personalizados para você, conteúdos mais voltados para o vestibulinho que você vai fazer, para a modalidade que você escolheu, e assim por diante. Então me conta isso, porque assim eu posso trazer conteúdos cada vez melhores para ti. Ok? E se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Lilian Cruz, e por aqui há mais de 5 anos, na verdade há mais de 6 anos, eu venho trazendo informações super relevantes e também conteúdos de alto valor, de qualidade, para pessoas que querem ir do zero à aprovação na ETEC, pessoas que querem ter uma educação de qualidade, ok? Então, por esse motivo, hoje eu vim te contar por que conquistar a aprovação na ETEC tende a ser mais difícil este ano. E assim, essa não é uma informação que eu simplesmente acabei de tirar da minha cabeça. Tem toda uma justificativa para isso. E eu vou te contar o porquê, então, nesse momento, tá? Recomendo até mesmo que você anote algumas coisas, caso você esteja com papel e caneta por aí, ou então com bloquinho de notas, enfim. Então, olha só, como você já sabe, eu falo sobre o vestibulinho aqui desde 2016. Só que, desde bem antes disso, eu já entendo sobre o vestibulinho. Eu sempre pesquisei sobre o vestibulinho, eu passei no vestibulinho, eu estudei na ETEC, né? Então, eu sempre tive aí esse conhecimento desde bem antes de criar o canal. Desde anos antes de criar esse canal, de começar a falar sobre o vestibulinho. Além disso, em 2017, o próprio Centro Paula Souza me procurou para fazer uma parceria com eles, criando conteúdos exclusivos, que inclusive foram para as redes sociais deles, e assim por diante. Ou seja, eu entendo muito de vestibulinho, eu acompanho os vestibulinhos há muitos anos mesmo. Para você ter uma noção, eu já analisei as provas do vestibulinho de mais de 10 anos para criar a checklist. Então, por esse motivo, eu sei perfeitamente que o vestibulinho sempre foi concorrido e eu sei em quais momentos ele acaba sendo mais concorrido, tá? Então, eu acompanhei o vestibulinho durante tanto tempo que eu sei em qual momento da política nacional, envolvendo fatores econômicos e assim por diante, ele foi mais concorrido e quando ele foi menos concorrido. Então, por que vai ser mais difícil você passar na prova da ETEC esse ano? Primeiramente, concorrência tende a ser alta por conta de uma coisa chamada demanda reprimida. Não sei se você sabe, mas durante o período de pandemia, o vestibulinho ETEC mudou a forma de seleção, assim como muitas provas. Então, muitas provas pararam de ser feitas e aí as seleções aconteceram por histórico escolar. E muita gente ficou bem revoltada, porque é um tipo de seleção muito injusto aqui no Brasil. Se fosse num país de primeiro mundo, super desenvolvido, com uma educação bem assim, sabe, com uma estrutura de bastante isonomia no sistema de educação, faria sentido, mas aqui no Brasil não. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem essa isonomia. O que significa isso? Cada escola avalia de um jeito. Tem escola que dá pontinho para os alunos porque eles simplesmente entregaram uma atividade besta. Tem escola que aumenta a nota do aluno porque ele é bonzinho, porque ele é participativo, porque ele não falta. Então, as notas aqui no Brasil não são nem um pouco justas, tá? Diferente de outros países que levam muito mais a sério a nota, porque eles já são, assim, moldados para quando eles forem para a faculdade, né? Mas aqui no Brasil não, porque a nossa educação aqui no Brasil é muito focada em mercado de trabalho. Então, por isso, o nosso diploma, o nosso histórico escolar, na verdade, nem sempre é 100% realista. Então, o que aconteceu durante o vestibulinho para o histórico? Tinha gente que era de uma escola que puxava um pouco mais, que era um pouco mais forte e não passou no vestibulinho. A pessoa mais inteligente, mais esforçada, mais dedicada, com mais conhecimento, não passou. Porque a pessoa da escola pior tinha um histórico que era bom, porque quanto pior a escola, melhor a nota. Né? Escola fácil, nota alta. É fato, assim. Porque escola fácil, todo mundo passa de ano, todo mundo tem nota na escola fácil, né? Então é muito fácil ter um 10 quando a escola é zoada. Eu mesma já estudei em escola zoada no ensino fundamental e eu sei como é. Muita gente tinha notão, sendo que era um aluno bem bostinha, sabe? Então, o que acontece?
Muita gente se revoltou com o vestibulinho, não prestou o vestibulinho sendo por histórico, e tem gente que está esperando desde então para fazer os vestibulinhos agora que eles voltaram por prova, tá? Além disso, teve aí uma diminuição de vagas em algumas ETECs, alguns cursos não abriram vagas, então teve muita gente até que achou estranho durante o período forte da pandemia, né, enquanto não tinha vestibulinho por prova, que muitos cursos não estavam abrindo. Sim, porque eles já sabiam que podia acontecer de ter uma taxa de evasão muito alta, esse tipo de coisa, porque o vestibulinho por histórico, infelizmente, atrai muita gente não interessada, porque é só entregar um histórico e pronto, né? Então, agora que voltou por prova, tem essa demanda reprimida, ou seja, uma procura muito grande de pessoas, entende? E essa demanda reprimida não é só por isso, tá? A procura muito grande pelo vestibulinho não é só por conta do fato de ter sido por histórico e agora voltou oficialmente por prova e todo mundo já sabe que é por prova. Mas também porque muita gente, durante o período de pandemia, perdeu o emprego e agora quer fazer um curso técnico. Ou então percebeu que quer um trabalho melhor e quer fazer um curso técnico. Tem muitos pais que pagavam escola particular e agora não podem mais pagar, então querem que o filho vá para uma escola de ensino médio que seja de qualidade, mas que seja gratuita, como é o caso da ETEC. Então, isso tudo aumenta muito essa concorrência, assim como aumentou muito também em outros períodos pós-crise aqui no Brasil, tá bom? Períodos de crise econômica, sabe? Então, é importantíssimo que você entenda isso. A concorrência tem essa tendência a ser alta por conta de todo esse contexto pós-pandemia. Inclusive, se você não se inscreveu ainda no vestibulinho, nesse momento estamos com inscrições abertas no vestibulinho do segundo semestre de 2022. Tem um vídeo aqui que eu já expliquei sobre isso, tá? Então, assim, importante se inscrever enquanto há tempo, beleza? E aí, então, como eu já te falei, concorrência tende a ser alta, certo? Mais alta do que o padrão, mais alta que a média, nos casos de alguns cursos, principalmente de áreas que se tornaram muito buscadas durante o período de pandemia. Por exemplo, a área da saúde, muita gente agora está vendo como uma big oportunidade, sabe? Então, muita gente vai buscar esses cursos. Tecnologia, a mesma coisa, porque todo mundo percebeu que durante a pandemia, quem trabalha com tecnologia foi crescendo, enquanto o pessoal que não trabalha com tecnologia foi perdendo emprego. Então, cursos voltados para essa área também vão ser muito concorridos. Ensino médio vai ser muito concorrido. Não estou brincando com você, não é para te assustar, é para te preparar, tá bom? Então, a concorrência tende a ser bem alta. Certo? E esse é só o primeiro motivo pelo qual vai ser bem concorrido e vai ser mais difícil passar no vestibulinho, ok? Agora vamos então aqui ao nosso segundo motivo. O segundo motivo é o seguinte: para e pensa aí, a tua escola realmente, tá? Conseguiu te ensinar tudo o que você precisa em 2020, 2021? Olha só, eu posso te garantir que em 99% dos casos a tua escola não conseguiu te ensinar tudo o que era necessário, porque foram poucas escolas que conseguiram realmente se adaptar ao sistema remoto. Por exemplo, a ETEC conseguiu, porque contou com vários recursos, plataformas, ferramentas, começou o sistema híbrido também um pouco antes de outras escolas, então a ETEC conseguiu se adaptar. Algumas escolas particulares, aquelas mais renomadas, também conseguiram se adaptar, mas escolas particulares um pouco mais baratas, escolas públicas principalmente, não conseguiram se adaptar. Então, teve muita gente que, em vez de ter aula online, a pessoa tinha um PDF com exercícios, a pessoa recebia um PDF com texto para ela ler e só isso. Teve gente que só recebia exercício, tem noção? Teve gente que nem isso recebia, tá? Teve gente que tinha que ver uma aula que passava na televisão, que era para um monte de gente de escolas diferentes, e obviamente isso não acompanhava o ritmo que a pessoa estava antes na escola, e ela não conseguiu aprender esse conteúdo, certo? Durante 2020 e 2021, os nossos alunos da ETEC Power que iam chegando vieram com muita defasagem, com muita dificuldade. E a gente foi corrigindo isso na ETEC Power, sabe? Para eles não sofrerem na ETEC, né? Porque o preparo não é só para passar no vestibulinho, mas também para você aguentar a ETEC. Sabe? Porque escolas muito boas vão exigir de você. Você não pode ser manemolinho, não pode ser a pessoa que está lá só assim, dormindo na aula. Não, você tem que entender que ela vai te cobrar um esforço mais alto do que escolas ruins. Afinal de contas, para você ter um bom conhecimento, para você ter uma boa formação, você precisa desse esforço que vai refletir em prova, vai refletir em trabalhos e assim por diante. Então, eu percebi isso. Muita gente chegava com muita defasagem, porque as escolas não estavam conseguindo dar conta do conteúdo, tá? Então, pode ser que a tua escola, infelizmente, não tenha conseguido te passar nem 1/10 do que você precisava aprender.
Além disso, muitos alunos também não colaboraram com eles próprios, né? E seja muito honesto se você fez isso, tá? Teve muita gente que aproveitou do fato de que as provas eram EAD e aí colava do Google, colava a resposta de site de respostas de perguntas. Teve muita gente cometendo essa burrice de não querer nem pensar para fazer as provas. Entende? De querer pegar a resposta pronta, achando que estava enganando o professor, estava só se enganando. Porque agora, na hora do vamos ver, na hora de ir para a escola boa, na hora de fazer um vestibulinho, na hora de voltar até mesmo à escola presencialmente, você sofre com isso, fica mais ansioso em prova, fica sem conseguir ter foco, justamente porque você não colaborou consigo mesmo, né? Durante o período de pandemia. Então, o que aconteceu? Foram praticamente 2 anos perdidos, né? 2020, de março até o final do ano, e 2021, do comecinho do ano até mais ou menos novembro aí, quando as escolas começaram a voltar presencialmente, ou começaram pelo menos a passar conteúdo para as pessoas. Algumas foram começando a conseguir se adaptar ao sistema remoto quando ele já estava no final, né, praticamente em outubro de 2021. E aí o que isso tem trazido? Um terceiro problema: escolas atrasadas. Como assim, Lilian? O governo até pode colocar um período integral para as pessoas conseguirem aprender melhor, mas isso não vai suprir 2 anos sem conteúdo, tá? Não vai ser um ano você ficando 3, 4 horas a mais na escola que vai suprir tudo que você perdeu em 2020 e 2021. Então, tem muita gente achando que está prontíssimo para o vestibulinho só porque está numa escola integral. Ha, ha, ha. Só que não, você não está pronto para o vestibulinho. Porque se a tua escola está agora no 9º ano, tendo que tentar recuperar o conteúdo do 7º, o conteúdo do 8º, em alguns casos voltando no conteúdo do 6º ano, significa que você está com esse atraso em relação aos seus estudos. É como se você estivesse numa prova de corrida e está saindo 500 metros atrás dos outros concorrentes. Entende? Então, as escolas estão muito atrasadas. O que você pode fazer para a escola não ficar atrasada? Infelizmente, nada, né? Porque as escolas pensaram que o que elas estavam fazendo durante a pandemia ia ser o suficiente. Aí, agora, quando o pessoal voltou, os professores, diretores estão percebendo o quê? Que os alunos não estão prontos para a série em que eles estão. Como se tivessem voltado no tempo, como se tivessem pegado alguém que era, por exemplo, do 6º ano e colocado na sala de 9º, porque o pessoal não está conseguindo acompanhar o conteúdo. Tem professores me contando isso, tem alunos me contando isso, tem pais de alunos desesperados me contando isso. Então, isso está acontecendo e é uma coisa que prejudica bastante. Então, sim, vai ser mais difícil você passar no vestibulinho até que esse ano por conta desse atraso na escola, tá bom? E aí você pode até pensar assim, William, mas o vestibulinho vai facilitar, né? Não. Não vai, porque a função das ETECs é que elas sejam cada vez melhores. Se a ETEC facilitar o vestibulinho, o que vai acontecer é que vão entrar alunos não qualificados, assim como infelizmente aconteceu durante a seleção por histórico. Porque na seleção por histórico, não estou dizendo que o pessoal que entrou não era inteligente, não é isso. Mas teve gente que nunca passaria na prova, mas nunca mesmo, nunca, jamais passaria na prova. Só que a pessoa era de uma escola fraca, e aí aquela pessoa tinha nota naquela escola, porque ela simplesmente tinha presença, então ela ganhava notinha, ganhava pontinho. Teve escola que alterou notas de alunos, tá? Para eles conseguirem passar nas seleções que foram por histórico, que não foi só o vestibulinho, né? Outras provas de seleção foram por histórico também durante a pandemia. Então, teve escola que fez isso, e aí tem muita gente que entrou sem preparo nenhum. E aí isso aumentou muito. Taxa de evasão em algumas ETECs, dificuldade para o pessoal acompanhar o conteúdo. Teve muita gente que ia no meu direct do Instagram, que vinha aqui também, dizendo, Lilian, eu consegui entrar na ETEC por histórico e eu estou perdida, não sei o que fazer. E eu falava, avisei que era para estudar, mesmo sendo por histórico. Porque o preparo não é só para a prova, é para você se manter na ETEC também. Então, a ETEC não pode diminuir o nível de exigência da prova. Tanto que a prova continua com as mesmas 50 questões, com aquelas matérias que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e também conhecimento de mundo, né? Conhecimentos gerais, de certa forma. Então, o vestibulinho continua cobrando as matérias, sim. Continua sendo 50 questões, sim, não vai ser uma prova fácil. Assim como o IFSP, que voltou para a prova em 2021, não foi fácil. Cutuca os prejuízos, então, que isso acaba trazendo, né, para quem vai prestar o vestibulinho esse ano, tá? Seja no meio do ano, no final do ano, até mesmo nos próximos anos também. Primeiramente, quem deixar para estudar depois vai ter muita dificuldade. Nossa, Lilian, mas por que vai ter muita dificuldade? Por quê? Vamos lá, estamos agora em maio, né?
E aí você vai prestar o vestibulinho em julho, por exemplo, o do meio do ano, já deveria ter começado a estudar. Ou então vai prestar no final do ano para entrar no ensino médio na ETEC em 2023. Se você não começou a estudar agora ainda, você já está atrasado. Porque se antes as pessoas conseguiam aprender algo com mais rapidez, agora, depois desse tempo, sem as aulas na escola, sem conteúdo, sem raciocinar para responder provas, só pegando resposta pronta, que eu sei que muita gente fez isso, tá? Então, agora o que vai acontecer? Uma dificuldade muito maior de absorção de conteúdo, tá bom? Tem muita gente que não consegue mais ler um texto inteiro sem ter que parar 1 milhão de vezes. Por quê? Porque gerou uma ansiedade muito maior, gerou uma dificuldade muito maior de absorver informação. Você está se identificando com isso? Percebendo que às vezes você está demorando mais para aprender algo que parecia fácil? Olha só, não vou te dizer que é normal, tá? Só que é muito comum, tá acontecendo com muita gente, não é só você. Então você precisa aproveitar o privilégio do tempo, como eu sempre falo. Ou seja, você precisa começar a estudar antecipadamente. Porque se você deixar para cima da hora, você não vai conseguir dar conta do conteúdo. Você não vai conseguir absorver esse conteúdo efetivamente. Você não vai conseguir nem mesmo saber se está estudando o conteúdo certo ou não. Então você precisa, mais do que nunca, entender que essa antecedência no estudo é fundamental para passar no vestibulinho, tá bom? Outro prejuízo, um risco grande de não passar, porque as demandas tendem a ser altas, né? E aí, quanto mais alta a demanda, isso exige mais acertos teus, tá bom? Para você ficar entre os principais candidatos, entendeu? Aqueles que tiram nota mais alta. E também, como eu falei, né? Muita gente que era de escolas que tinham um nível de qualidade muito alto, mas que estão mais caras, essas pessoas vão prestar o vestibulinho. Eu mesma conheço pessoas vestibulinhos que estão investindo desde agora para que os filhos passem nos vestibulinhos. Tem alunos da ETEC Power que vieram de escolas particulares bem renomadas, que estão no 9º ano em escolas particulares bem renomadas e que estão se preparando desde janeiro para o vestibulinho ETEC, porque vão prestar o vestibulinho, porque vão para a ETEC no ensino médio, porque os pais não vão ter condições de pagar uma escola particular no ensino médio. Sabe? Tenho também alunos de escola pública que estão desde janeiro se preparando até mais do que o pessoal particular, porque essa galera vai concorrer às vagas, porque eles querem uma escola boa no ensino médio, entende? Então, esse risco de não passar por conta da concorrência alta e de pessoas que estão mais preparadas que você é um risco grande. Então, você precisa, mais do que nunca, começar o quanto antes a estudar, tá bom? Além disso, um terceiro problema também, uma dificuldade muito grandiosa de interpretação de textos. Esses dias eu comentei lá no meu perfil, para quem quiser saber, é Lilian Cruz Oficial, tá bom? Tudo junto, assim, Lilian com 2 L's no meio. LILLIANCRUZ Oficial, tudo junto lá no Instagram, beleza? Somente neste perfil do Instagram eu falo sobre estudos, tiro dúvidas e assim por diante. Então aproveita depois e segue lá. Então é o seguinte, teve gente esses dias mandando dúvida para mim e eu tinha respondido aquilo no story anterior. E eu até falei que tem muita gente com essa dificuldade de interpretação. E muita gente concordou que realmente está com essa dificuldade. E por que isso, cara? Porque antes você dedicava uma parte do seu dia realmente a estudar. Durante a pandemia, muita gente perdeu essa motivação, esse foco nos estudos. E não, isso não foi culpa de vocês, tá? Muita gente perdeu isso justamente porque as escolas não puderam, como, por exemplo, ter uma plataforma de estudos, ter um ambiente de estudos, né? Então, com isso, você perde esse vínculo dos estudos. É por isso, inclusive, que na ETEC Power a gente faz questão de ter grupo para os alunos, de ter plataforma, de ter exercício, de ter aula, de aparecer na aula, sabe? E não ser simplesmente um texto ali, para ter esse vínculo, para conseguir estudar, para conseguir manter esse foco, essa disciplina, motivação e assim por diante. As escolas não conseguiram fazer isso na pandemia. Então, o que aconteceu? Muita gente foi perdendo, né, essa capacidade de interpretar, porque foi perdendo esse vínculo acadêmico, sabe? Perdendo esse contato com os estudos como um todo, perdendo o hábito de leitura também, porque muita gente, como eu falei, buscava a resposta pronta no Google. Então, o que acontece? Essa dificuldade prejudica muito no vestibulinho, tá bom? E olha só, se você estudar errado para o vestibulinho, então a consequência vai ser pior do que nunca. Porque se a concorrência antes, né, era mais baixa do que ela tende a ser agora, o que acontece? Você estudava errado, até tinha uma chancezinha. Só que hoje em dia, agora, com a tendência do vestibulinho aumentar essa procura, com a tendência de cada vez mais pessoas quererem prestar o vestibulinho, o que tende a acontecer é o seguinte: qualquer vacilo no teu estudo pode representar uma grande chance de você não passar. Tá bom? E aí, outro problema, né? Se você não passa no vestibulinho agora,
O que vai acontecer? As outras instituições também estão muito concorridas. Eu sempre falo, tenha mais de uma em mente. Então, pensa no vestibulinho ETEC, também no Cotuca, também no Embraer, no IF, enfim. Só que elas também estão muito concorridas. Para você ter uma noção do quanto isso é impactante, o IFSP, no ano passado, teve uma concorrência tão alta que eles tiveram que dividir a aplicação da prova. Tem noção disso? Também tiveram até mesmo algumas mudanças no cronograma da prova, atrasos, de certa forma, por conta da concorrência muito mais alta que o esperado, porque tinha voltado a ser prova, porque o pessoal estava muito interessado em entrar numa boa escola, entende? Então, a consequência vai ser muito negativa se você estudar errado. E aí você pensa, peraí, como assim estudar errado, né? E olha só o que acontece. Eu vou te contar agora o que é estudar errado, ok? Como que as pessoas geralmente estudam, certo? Vai marcando aí, caso você se identifique com alguma coisa, para você lembrar de mudar isso, ok? Então, primeira coisa aqui, primeiro erro muito grave. Tem gente que estuda os tópicos que a pessoa acha que são os corretos. Deixa eu tentar explicar para você. Essa pessoa tem um parente, um primo, que fez o vestibulinho e falou assim, cai português, matemática, biologia, química, física, história, geografia. Aí a pessoa pensa o seguinte, mas eu não vi química e física na minha escola, então eu não vou estudar, né? E o que vai acontecer? Você não vai estudar e automaticamente você vai zerar várias questões do vestibulinho, porque ele vai te cobrar essas matérias. Outras pessoas pegam listas aleatórias de conteúdos em blogs aleatórios, em sites aleatórios que só querem ganhar a tua visualização, sabe? Que não te entregam nada de valor, que até mentem data de vestibulinho. Sim, tem site que mente data de vestibulinho. Toma muito cuidado com isso. Então, a pessoa pega lá uma lista de qualquer jeito, feito por alguém de qualquer jeito, que não estava nem um pouco interessado no teu preparo, na tua aprovação, só queria uma visualização sua naquele site. E o que vai acontecer? Você vai estudar assuntos que não são importantes para o vestibulinho. Recentemente, uma pessoa mandou pelo direct para mim uma lista de assuntos que, meu Deus, eu fiquei até preocupada. Essa pessoa pegou na internet e essa lista de assuntos tinha lá uns 200 e poucos tópicos para o vestibulinho. E eu falei assim, minha filha, foge em quanto tempo? Porque, primeiro, a pessoa não vai dar conta de tanta coisa até a prova, tá? E segundo, tinham assuntos nada a ver. Daí uma outra pegou uma outra lista que tinha coisas assim, que o vestibulinho nunca iria cobrar. Um conteúdo besta demais que o vestibulinho nunca ia cobrar. Um conteúdo ridículo, sabe? Então, cuidado. Não estude o que você acha que é certo. Estude o que realmente, com base em análise, com base também em perfilamento de prova, com base em mapeamento, com base em tudo isso, realmente vai ser o conteúdo que tem que ser estudado, tá bom? Não estude o que você acha que é correto. Estude os assuntos que realmente são aqueles que são figurinhas carimbadas no vestibulinho. Aqueles que realmente têm a ver com o perfil do vestibulinho. Aqueles que realmente tendem a ser cobrados no vestibulinho. Certo? Porque se você estudar assunto aleatório, depois não diga que eu não avisei. Você não vai passar nem na porta, ok? Inclusive, o link da única checklist que realmente é eficiente, que realmente é atualizada, que realmente é coerente para o vestibulinho ETEC, tá aqui na descrição desse vídeo. E quem já usou as minhas checklists em anos anteriores, sabe que elas sempre são atualizadas, sabe que a do ano anterior não serve para o ano certo, sabe que elas realmente funcionam para quem coloca em prática, tá bom? Tanto que ETECs recomendam, já recomendaram em vários anos, inclusive, as minhas checklists, porque eu realmente me dedico a fazer isso. Eu já estive na ETEC, já tive parceria com o Centro Paula Souza, eu analiso provas de mais de 10 anos de vestibulinho, sabe? Já foram mais de 20 análises de provas de vestibulinhos, centenas de alunos, na verdade, bem mais de centenas de alunos da ETEC Power, aprovados em todas as modalidades possíveis e imagináveis, até em vagas remanescentes. Então, assim, confia em quem faz algo realmente pensando em contribuir para o teu conhecimento, e não num blogzinho fajuta que você encontrou por aí, tá? Porque o conteúdo do blogzinho fajuta não vai ser útil para o vestibulinho. Ok? Então, o primeiro erro é esse. Achar que está estudando o conteúdo certo só porque você achou o nome interessante, só porque o teu primo falou que, não cai. Cuidado, certo? É importante que você estude o conteúdo que realmente é alinhado com o vestibulinho para você não fazer besteira, ok? Segundo erro, tem gente que pega aulas aleatórias no YouTube, ou então de site de pesquisa escolar, do Wikipédia. Meu Deus, nunca façam isso, gente. Até o meu cachorro, se quiser, vai lá e edita a Wikipédia, tá? Então, ok, meu cachorro é exagero, né? Mas qualquer pessoa pode editar um conteúdo da Wikipédia, ok? Então tem muita coisa fake por lá, cuidado. É legalzinho? É, para você pesquisar sobre um famoso, alguma coisa do tipo, tá? Mas para conteúdo escolar é meio perigoso. Então tem muita gente que pega conteúdo de site de pesquisa escolar.
de aula no YouTube aleatória, que é para o Enem, que é para a FUVEST, que é para a FATEC. Cara, cada prova tem um perfil, cuidado. Lilian, mas esse tópico aqui cai no vestibulinho ETEC? Sim, mas a forma como um assunto cai no vestibulinho ETEC é diferente da maneira como esse assunto cai numa prova, por exemplo, do Enem, da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, sabe? Cada prova tem o seu jeitinho de cobrar o conteúdo. Ok? Então, os vestibulinhos, como um todo, eles têm um padrão diferente das provas de vestibulares, certo? Inclusive, no mapa da aprovação que vem junto com a checklist, eu até falo um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, cuidado, não fique estudando por meio de aulas aleatórias, sem pé nem cabeça, que não tem a ver com o vestibulinho. Terceiro erro. Tem gente que pega lá as provas anteriores do vestibulinho, aí resolve as provas anteriores do vestibulinho, acha que tá mandando super bem, tá mandando muito mal, viu? Por quê? O que acontece? Você estudar uma prova anterior, né? Pegar a prova e fazer a prova, sem que seja estrategicamente, sem ser para analisar aquela prova, não faz sentido, porque você vai inconscientemente chutar questões, você vai marcar por meio de achei que era certa, você vai buscar conteúdo na internet e você vai se iludir achando que sabe alguma coisa e não sabe nada, porque a próxima prova não vai ser igual às antigas. Ela segue o padrão? Segue o padrão. Só que o que acontece? Você tem que realmente estudar. Fazer prova antiga não é estudar. E prova antiga também não é simulado, tá? Porque o vestibulinho, próximo, a prova não vai ser igualzinho à prova anterior, na mesma ordem, mesmas questões, não vai ser assim. Então, não fique nisso de vou resolver as provas anteriores aqui, todo final de semana vou resolver uma, porque isso só vai atrasar o teu estudo. Você precisa realmente estudar o conteúdo e não ficar baixando prova antiga e resolvendo loucamente como se isso fosse salvar o mundo, tá? E o último erro, que na verdade deveria ser o primeiro até, mas que é muito importante, é que muita gente acaba focando nas horas de estudos e não na qualidade do estudo. Isso é muito ruim, porque você se ilude também. Você acha que aprendeu muito só porque você ficou lá 4 horas por dia estudando. Até eu já cometi esse erro, tá? Mas na verdade o teu cérebro não tá nem aí para as horas de estudo. Ele quer que você tenha aí uma estratégia de estudo, quer que você tenha qualidade no seu estudo, tá bom? Então não foque em número de horas de estudo, tá? Foque na qualidade. E quais são as consequências desses erros, né? Primeiro, frustração porque você não aprende. Depois, dificuldade na hora que você realmente tem que colocar o teu conhecimento em prática, porque resolver provinha em casa, que você baixou lá no site, foi chutando questão, foi pesquisando questão, perguntando para o pai e para a mãe, é fácil. Agora quero ver um vestibulinho. Então, gera uma dificuldade muito grande, sensação de ilusão no seu aprendizado mesmo, e gera falta de base do seu conteúdo, tá? Então, por isso que você não pode cometer esses erros, ok? Se você está gostando desse vídeo, aproveita, já clica no botãozinho de gostei aqui para eu saber que é um conteúdo que está acrescentando algo para você, está virando a chavinha na sua mente e você está entendendo o que você não pode fazer no teu preparo para o vestibulinho, o que você tem que fazer, o que você está fazendo de errado aí no meio do caminho, certo? Então é fundamental que você entenda isso. Agora vamos lá então, né? Como é que você realmente tem que estudar para ir do zero à aprovação na ETEC? Primeiramente, como você já entendeu, é importante começar com antecedência e ter um método, tá? Então, ler a apostila não é método, ver aula não é método, fazer prova antiga não é método. Método é uma estrutura testada e comprovada, feita para trazer resultado e aplicável para menino, para menina, para pessoa velha, pessoa nova, para todo mundo. Então, coisas aleatórias ou então técnicas de estudos feitas isoladamente não são método, ok? E aí é o seguinte, né? O método que eu ensino na ETEC Power, que é a plataforma que os alunos têm acesso, consiste, então, em algumas estruturas, tá? Que fazem muito sentido. BMA, FDI, todo o conteúdo com base no mapeamento. Daí a maneira de estudar é seguindo a estrutura do do EAE. Daí a revisão é RG. Então, tudo isso foi pensado de forma estruturada, de forma estratégica para funcionar. Não foi uma coisa que eu falei assim, eu acho que vai dar certo assim. Não, foram testes, correções, até chegar a um método. Então, você precisa seguir um método e não ficar estudando aleatoriamente. Hoje eu faço um resumo, amanhã um mapa mental, hoje um flashcard, depois eu faço uma questãozinha. Não dá para ser assim. Ninguém faz bolo de chocolate jogando terra na massa. Então, você precisa entender que é importante ter um método, ok? Eu sei que eu pareço às vezes, né, meio, meu Deus do céu, tá me assustando esse conteúdo, mas é para você despertar o quanto antes. Eu não quero você sendo a pessoa que fica se iludindo achando que está aprendendo e não está aprendendo. Eu não quero que você fique se enganando vendo conteúdo de site de pesquisa escolar, do Wikipédia, achando que está aprendendo. Eu não quero que você fique gastando horas do seu dia achando que está aprendendo. Ou então fazendo prova antiga achando que vai arrasar no vestibulinho. Não vai. Eu quero que você entenda o que realmente funciona, tá bom? E por que isso traz resultado?
para você, ao contrário daqueles erros que eu te falei. Primeiro, começando com antecedência, você vai ter tempo para aprender, tempo para absorver, tempo para você contornar todo o prejuízo que a pandemia causou no seu cérebro e no de quase todo mundo, né? E aí, além disso, qual outro resultado que isso traz para você? Quando você estuda de um jeito que vai seguir um método, ou seja, com BMA, para você saber por qual assunto você começa, com FDI, para saber qual matéria aparece primeiro na sua semana, qual aparece mais vezes, qual aparece menos vezes, com mapeamento para saber o que você estuda e como você estuda, com EAE para saber as etapas do seu estudo, com RGE para você entender que tem que revisar e como revisar. O que acontece? Seguindo isso, você consegue realmente aprender o conteúdo de acordo com o perfil da prova e retém essa informação no seu cérebro, de forma que você consiga aplicar na hora do vestibulinho. Entende? Então, por isso que funciona. E aí, então, a mágica acontece, minha parte favorita. O teu cérebro vai criar conexões importantes com aquele conteúdo. Por exemplo, o Danilo, que foi meu aluno em 2019, se eu não me engano, vestibulinho por prova, e ele passou numa ETEC muito concorrida, e o Danilo começou a estudar para o vestibulinho ETEC mais ou menos entre abril e maio, por aí, então com bastante antecedência. Ele queria passar no médio com técnico. A prova foi em dezembro, e ele começou o preparo dele entre abril e maio, então bastante antecedência para ele conseguir dar conta do conteúdo, sabe? Ele seguiu toda a estrutura da ETEC Power, sem nem pensar duas vezes. Então, se na aula tinha esse conteúdo e tinha que seguir a estrutura do estudo ativo estruturado, ele seguia aquela estrutura à risca. Daí tinha dúvida, mandava dúvida, respondia as questões, fazia tudo que era necessário. E o Danilo conseguiu ser aprovado, porque ele começou com antecedência, ele seguiu uma estrutura que funcionava, estudou os assuntos certos para o vestibulinho e eliminou da rotina de estudos dele técnicas de estudos ineficientes, requisinho de estudo que não funciona para ninguém, entende? Então, por isso que ele conseguiu ser aprovado, tá bom? E tá ficando meio longo esse vídeo, tá? Mas só para finalizar aqui, uma coisa muito importante. Eu não tenho como aprofundar aqui em tantos detalhes que eu te falei, mas vai acontecer um evento super importante, gratuito, e que acontece online, ou seja, você pode ver pelo seu celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo que você tiver, tá bom? Que é um evento feito exatamente para ajudar quem quer ir do zero à aprovação no vestibulinho. É um primeiro passo, assim, que você precisa trilhar. É gratuito e você vai aprender ainda mais do que você aprendeu aqui durante esta aula, ok? É claro que não substitui a Tech Power, não substitui checklist, mas é um evento gratuito feito para ajudar você. E tem o link aqui abaixo na descrição desse vídeo para que você participe, então, da Maratona ETEC, que já teve aí milhares de pessoas participando e conseguindo destravar nos estudos delas para o vestibulinho. Então, você que agora sabe como e por que o vestibulinho vai ser mais difícil de passar esse ano, precisa se inscrever nesse evento. Eu não ganho nada para você se inscrever, tá? Só que as vagas são limitadas, né? Porque senão não tem como todo mundo participar. Então aproveita enquanto há tempo. Tem o link na descrição aqui desse vídeo. Já se inscreve, certo? Para que você garanta o seu lugarzinho e consiga fazer parte. Beleza? Então é isso, eu espero muito ter ajudado você com esse conteúdo. Se você gostou e não clicou no gostei ainda, já clica agora e se inscreve na maratona, que é a coisa mais importante que você pode fazer hoje. Super abraço e até o próximo vídeo.